Olá, taurinos! Eu sou Júlio Gleice Elias, estou aqui para mais uma leitura intuitiva coletiva para você que é de touro ou tem lua ou ascendente em touro. Lembrando que essa leitura é atemporal, válida a partir do momento que você chegar neste vídeo e por se tratar de uma leitura coletiva, não vai ressoar com todos. Você só fica com aquilo que ressoar com você, tudo bem? Se não ressoar, solta para o universo, que está tudo certo. Ok, Taurino? Então vamos para a leitura do coletivo de touro. A mensagem de hoje para qual grupo de taurinos? Essa mensagem de hoje está sendo direcionada, ok? Então vamos lá, taurinos. Vamos lá. Dois de espadas. Dois de espadas, ele traz aqui a questão de um taurino, de repente, não querer ver uma situação, simplesmente ele pode estar sentindo que precisa tomar um posicionamento perante algo, mas não está tendo exatamente condições, ou não está querendo tomar esse posicionamento perante algo e se fecha para alguma situação, porque talvez a realidade não condiz com o que você gostaria que realmente fosse, como que realmente você gostaria que fosse uma situação. E às vezes aqui é um grupo de taurinos que não querem, faz de conta que não está vendo. Sabe, quando eu olho essa carta, me lembra muito de uma criança quando apronta, e quando a gente olha para ela, ela coloca a mão nos olhos, acreditando que ninguém está mais olhando, tá? E acreditando que a pessoa já não está mais ali. E é exatamente aqui traz essa questão de impasses, da pessoa não querer ver alguma coisa ou não tá querendo tomar uma decisão importante nesse período. Temos aqui o 7 de paus no oculto, que é exatamente, é como se você acredita ou você esteja no processo se autodefendendo, defendendo aquilo que você acredita, mas quando traz esse 2, o que você acredita talvez não condiz exatamente com a realidade, tá? Porque esse 2 aqui de espada é uma pessoa que não está querendo ver, ou seja, coloca umas asas ou coloca uma máscara nos olhos. Talvez a questão seja também, para alguns, não, não é bem assim, é como, sabe, pronto, às vezes acontece muito com as pessoas, acontece assim, estão sentindo emoções por alguém, mas a mente diz assim, não é uma boa pessoa para você. Mas não importa que a sua mente diga que não é uma boa pessoa para você, o seu emocional quer. Então, essa decisão aqui, ela está muito baseada nisso. De repente você sente, você quer, você idealiza, mas o seu mental, lá no fundo, está dizendo, ou a realidade está se mostrando para você outra coisa. Mas aí fica o quê? De repente o taurino, não, então vamos esperar, vamos ter a certeza, mesmo ele sabendo que realmente precisa tomar uma decisão, um posicionamento. Aqui também traz para alguns taurinos assim, não vou tomar uma decisão não, a pessoa de repente vai mudar, né? Vamos esperar um pouquinho e isso fica adiando. Só que essa carta, taurino, está dizendo aqui, ó, vamos olhar a realidade como ela realmente é, né? Para alguns taurinos, para de fantasiar um pouquinho, tá? Para outros também pode dizer assim, ó, momento não é o momento certo de tomar uma decisão, tá? Esperar um pouquinho, ter uma clareza, mas não traz exatamente essa questão de adiamento por muito tempo. Estamos falando de 2.
tá? É isso. E outro 2 de pentáculos, que mostra exatamente aqui é o taurino tentando equilibrar as situações, tentando fazer esse jogo de malabarismo para lidar com algumas circunstâncias que, por mais que ele perceba que a realidade condiz, a realidade diz uma coisa, ou de repente o seu emocional diz uma coisa, ou a sua cabecinha diz outra, aí fica exatamente nesse momento de impasse, nesse momento de incerteza, nesse momento de não tomar um posicionamento e fica equilibrando essa questão, essa situação. Júlio, com essa questão, aqui é uma leitura aberta, então você vai ver exatamente, você vai sentir o que é que você não está querendo tomar um posicionamento, uma decisão na sua vida nesse período, e o que é que você está fazendo, que você sente que você está tentando equilibrar. Sabe aquele jogo de cintura? Né? Tentando equilibrar, e isso mexe com as suas emoções. Aqui é como essa lua aqui mostra exatamente que o taurino sente que precisa tomar um posicionamento, tomar uma decisão, mas de alguma forma talvez não tenha coragem ou não quer fazer isso nesse momento, nesse período, e está equilibrando as situações. Aqui eu vejo bastante o taurino equilibrando situações, não fazendo movimento. Aqui é um movimento, o cavaleiro de pentáculos, ele é um cavaleiro, né? Está numa trajetória, um movimento de construir algo mais sólido. E este equilíbrio é exatamente para alguns taurinos, é tentando fazer com que as coisas mudem, tá? Bem, acho que não, vamos, de repente, não, vai mudar, ou de repente a pessoa muda, ou de repente as coisas vão mudar, então deixar que eu vou me ajustando, vou equilibrando essa situação e não fazendo a questão do movimento, né? A questão da decisão, tá, taurinos? Mais uma carta, taurino, vira ou não vira? Sacerdotisa aqui. De novo, 7 de paus. Sacerdotisa aqui, ela está mostrando exatamente, é como se vocês, taurinos, estivessem escondendo. Não é bem esconder, não estou querendo ver exatamente, mergulhar em algo mais profundo, procurando exatamente entender. A sacerdotisa traz muito essa questão do inconsciente, trazer aquilo que está oculto para fora. Mas aqui, numa posição negativa, é vocês querendo afogar uma situação, ou querendo, de repente, afogar algum sentimento, alguma ideia, fazendo de conta que não existe. E isso, fazendo de conta que não existe, vocês tentam equilibrar uma situação onde vocês não precisam tomar uma decisão. Ou seja, se não existe, se eu não estou vendo, não precisa tomar um posicionamento, tá? E aqui também é exatamente, olha, talvez você não queira tomar um posicionamento, uma decisão no processo de defender o que é seu, né? Defender no que é seu. Lembrando que essa leitura pode estar espelhada, tá? De repente, a mensagem é para alguém que tem muito sintonia com você, não bem sintonia. De repente, digamos, para você serve exatamente para seu companheiro ou sua companheira, uma pessoa próxima de você. E essa sacerdotisa aqui também está mostrando que as coisas não é bem assim, ainda tem coisas mais profundas que precisam ser analisado. Talvez você esteja no processo exatamente na superficialidade, tentando equilibrar uma situação, um movimento onde as águas não estão favoráveis. Tá? Apesar de você conseguir fazer esse jogo de cintura muito bem. Mas as emoções, com o passar do tempo, se não é, se não é já nesse momento, já está meio abalado. Temos aqui as águas nesse 2, aprofundando exatamente essa situação. Ok?
Quem mais, taurinos? Ah, não gosto quando cai logo duas. 3 de espada, coração ferido. Coração ferido, magoado, tá? Procurando tomar o entendimento, às vezes nem tomar bastante uma questão de uma decisão, mas simplesmente tirar as vendas dos olhos, faz com que você vai enxergar situações mais profundas que está aqui nessa grande sacerdotisa, saindo das águas, saindo daquelas emoções. Só que essa grande sacerdotisa aqui, ela está numa posição negativa, ou seja, se afogando exatamente nos seus próprio processo, tá? Se afogando exatamente no seu próprio inconsciente. Aqui pode ser algum taurino, ou exatamente pode estar espelhada, alguém entrando num processo de mentira, de enganação, que às vezes nem ela percebe mesmo que está exatamente se auto-sabotando, se enganando e não querendo ver algumas situações, porque passou por um momento de decepções, ou ainda está se sentindo coração ferido, magoado perante a situação e não está preparado nesse momento para realmente tomar um posicionamento ou saber lidar com a situação. Mas aqui, Taurino, mostra que vocês, procurando pelo menos perceber ou ver logo a situação, nem que vocês não tomem uma decisão, vocês vão conseguir sim sair desse posicionamento, desse processo e conseguir resolver essa questão de se sentir magoado, se sentir ferido, se sentir traído. Aqui também pode ser exatamente um grupo de taurinos que pode se sentir ou sabe que pode estar sendo traído, que está sendo traído, aqui algum grupo, não todos, e a pessoa finge que não vê, que não quer, que tipo é como se fosse mais a sacerdotisa, mas a questão do inconsciente, mas a questão do ego. Se eu fingir que não vejo, se eu fingir que não está acontecendo, então eu sou inocente, não preciso tomar um posicionamento, uma decisão, e fica equilibrando uma situação, tá? E se eu tirar essas vendas e admitir, talvez eu precise lidar não com o social, mas com a sua própria consciência e sentimento, que ainda estão feridos, tá? Mas isso é um processo de que do próprio plano espiritual, do seu próprio destino, fazendo com que você perceba e você se cure desse processo ferido, tomando exatamente tirando as vendas, tomando um posicionamento e tendo acesso exatamente àquilo que realmente está te movendo, porque é como se fosse uma força oculta movendo você, não é digo movendo, prendendo, impedindo que você saia exatamente dessas emoções, tá? Olha, 10 espadas no oculto. Aqui, por mais que aqui é saindo desse sofrimento. Então, deixa eu puxar uma caixinha para esse 2 de espadas aqui. Aqui mostra exatamente situações que vocês foram feridos, ou se sentiram feridos ou traídos. Para alguns, processo de traição mesmo aconteceu, para outros, depende exatamente como você entende o processo de traição, tá? Porque traição, de repente, um amigo traiu, um chefe traiu, um colega traiu, né? Uma caixinha para esse 2 de espadas. Né? A lua. É ilusão mesmo, tá? E isso que aprisiona vocês. Isso que deixa exatamente presos, atados. A forma que vocês vejam, a forma do pensamento de vocês. Então, nesse período,
A grande sacerdotisa diz assim, vamos olhar esse lado oculto das coisas, é como se fosse uma força que prende vocês, que para muitos pode até julgar que seja trabalho espiritual, força espiritual, não, isso é forma de pensamento, tá? Às vezes, sendo bem franco, isso é covardia mesmo, de tomar uma decisão. Só que esse processo aqui no positivo está dizendo que vai chegar a um fim. A espiritualidade, ou o destino, ou a questão do universo, vocês sendo guiados por uma nova instância, exatamente trazendo esse repouso, esse entendimento, curando esse coração ferido. De novo, duas cartas. É como se essa leitura fosse exatamente referente para o grupo de taurinos que estão com um compromisso com alguém, né? Geralmente caindo duas cartas, né? Como se fosse exatamente uma. Aqui tem algum taurino que até acredita que não, isso é coisa do destino, é meu karma, eu tenho que aceitar alguma situação, né? Porque de repente joguei um jogo de cartas, ou de repente em uma religião diz que a pessoa é minha alma gêmea e eu tenho que aguentar esse sofrimento. Sai fora disso, tá? Porque geralmente quando cai duas cartas, uma é bem sofrida e a outra não. É como só se uma das partes realmente sente o peso da situação, sente realmente o sofrimento. A outra, nem aí, tanto faz, tanto fez. A vida segue. Ó, 5 de copas. 5 de copas traz aqui, tá, beleza. Vamos ver exatamente qual foi a parte, a sua conduta, que você exatamente contribuiu para tudo isso, né? Erro. Se alguém errou, beleza, errou, ninguém é perfeito. Mas aqui, digo, não é chorar o leite derramado, mas pegar essas duas taças que está aqui atrás, essas duas oportunidades que a pessoa ainda está lamentando o líquido que derrubou, que nem percebe que ainda tem mais duas taças com líquido precioso que ele pode reconstruir muitas coisas. Então, aqui pode ser exatamente a questão de arrependimento, pode ser exatamente lamentando alguma situação e é preciso olhar as outras coisas. Como errar é humano, todo mundo erra, todo mundo passa por situações, mas que isso não deixa exatamente de perceber o que tem ainda, as oportunidades que surgem. Aqui tem até um grupo de taurinos que ainda estão segurando alguma situação por se sentir culpado. De repente, eu traí a confiança e eu realmente mereço passar por isso, tá? Tem que observar, tem que analisar. Se o taurino estiver nesse processo aqui, esse grupo de taurino, ajuda, né? Ajuda, sim, espiritual, ajuda de terapia, porque é um processo que muitos estão se sentindo realmente num lado emocional frustrado. Se for dizer assim, é tipo relacionamento de aparência. Para quem é dentro de um relacionamento, seja qual for a relação que envolve aqui. Se de repente é relação entre mãe e filha, ou relação exatamente de amizade, ou relação exatamente profissional, seja qual for a relação. Aqui é mais como se fosse a questão de aparência. E a rainha, pegar o conhecimento da situação, não é martirizar, não é remoer, não é se lamentar, não é ficar alimentando. Toda vida que começa a falar, toda vida que começa a pensar, mais carga energética você está alimentando essa atmosfera. Pegar sim a experiência, pegar sim, perceber qual foi exatamente o que você fez. Lembra dessa tacinha? Caiu, lamentando aqui. O que foi que você fez para que essas 3 taças virassem e aprender com isso? E pegar as duas outras, as oportunidades da vida, o movimento da vida,
ganhando sabedoria e conhecimento e ir adiante. Aqui até pede para vocês usar mais um lado racional, porque o emocional de vocês está muito ferido, muito debilitado. E isso faz com que vocês não percebam algumas situações ou não querem ver. Dois de espadas. E com a lua são processos exatamente obscuros. Aqui tem até grupos de taurinos exatamente que já estão com processo de vibração, de atração de obsessores. Porque a culpa sempre é do obsessor. O pobre está lá, desencarnou, está lá procurando o que fazer, a culpa é do obsessor. Entendendo que não tem como eles entrar numa vibe, numa vibração que não é compatível com eles. Mas a lua aqui, com a sacerdotisa aqui também no negativo, gente, e a estrela aqui pedindo exatamente para vocês reverem essa questão do coração ferido, o sentimento ferido, que ainda estão lamentando, ainda estão chorando, é a espiritualidade avisando. Vamos sair dessa frequência, vamos sair dessa vibe, porque vão começar a sim ser atraídos. Vocês vão começar a ser o quê? É aquela luzinha à noite onde vai se encher de mariposa. E aí não adianta simplesmente tirar o obsessor se não for feito esse trabalho interno do taurino. Vai sempre equilibrar. Aqui tem muitos taurinos se sentindo culpados. Não sei se de repente você trairá a confiança de alguém ou traíram realmente fisicamente e fica se submetendo a situações exatamente como culpa, né? Aqui já tem outros taurinos que não estão querendo perceber a situação, não estão querendo ver. Se não estão querendo tomar decisão, não querendo ver para onde está indo, qualquer caminho vai levar vocês para algum lugar. Eita, taurino. Largo fardo. Ai, ai. Olha que interessante. Pagens. Pagem de copa. Para muitos pode ser notícia sendo revelado, segredo sendo revelado. Situação, sabe? Segredo sendo revelado, segredo vindo trazendo à tona. Isso para alguns taurinos vai tomar um impulso e um gás de tomar uma decisão. Ou seja, aquilo já não pode ser mais escondido. Agora esse segredo já foi revelado, agora as pessoas estão sabendo e vocês vão se sentir obrigados a tomar um posicionamento, tá? Para alguns. Para outros, exatamente, mostra que tendo notícias, mas para outros exatamente é o que vocês começando a renascer emocionalmente, a dar início novas situações, dar início até no amor próprio. Alguns até curando sua criança interior. Por quê? Porque no oculto vocês vão tomar uma decisão, simplesmente deixar essa situação para lá. Vocês vão ser guiados exatamente pelas suas emoções, pelos seus instintos, instinto não, intuição, tá? Aquilo que aconteceu, que foi que de repente você se martiriza até hoje, ou fica pensando, se sentindo culpado, traz isso para um lado é lógico, racional, para simplesmente analisar e entender que todo mundo está sujeito a passar por processo de erro. Isso não é mérito seu, então não precisa se preocupar, é uma coisa natural. Agora é tirar o aprendizado disso e se abrir, tá? Se abrir exatamente para as suas emoções, nem que para isso tenha que deixar alguma situação para trás. Porque o Paz também traz isso. Primeiro, é o início, é um grande começo,
talvez ainda esteja no processo de reaprender a se amar, se gostar ou se abrir para novas experiências emocionais perante a vida. Mas que seja o início, o primeiro passo de algo bem melhor. Bem melhor. Aqui, 7, traz esse processo aqui. Às vezes a pessoa pode estar idealizando muitos planos, muitas ideias, não tomando um posicionamento. Mas vindo exatamente depois desse página, me diz o quê? Se abrindo para novas oportunidades, se abrindo para você mesmo, se amando, ou dando a oportunidade para realmente um sentimento mais puro, mais genuíno, nem que seja no início. Isso vão abrir novas ideias, vão abrir portas para vocês, tá? Porque precisa de mudanças, sim, mas aqui é mudanças padrões de pensamentos, mudança exatamente de ideias, da realidade, do concreto. Mas essas mudanças não podem ser feitas, ou até pode, mas não é aqui, não pode ser simplesmente só mudar de local, mudar de namoro, mudar de emprego, mas carregando as mesmas bagagens, as mesmas espadas. Tá? Aqui ela não está carregando bagagem, está carregando só a sua espada. No caso, aqui ela está me dizendo só as experiências, sim, que ficou da situação. Os demais, os pesos, os obstáculos, deixando tudo para trás. Tá, Taurino? Leitura meio pesadinha, mas é o que temos para você. Esse é o recado que está indo para o Taurino. Se esse recado está indo para o Taurino, é porque ele precisa. Tá certo? Se não ressoou com você, tudo bem, porque tem os taurinos que realmente precisa dessa mensagem, e essa mensagem que o plano espiritual está mandando para esses taurinos. Se você gostou da leitura, dê um like, se inscreva no canal se não for inscrito, e até a próxima leitura e boa sorte!